A alegria é toda nossa de ter a oportunidade de correr atrás, relembrar um pouquinho daquilo que há muito a gente aprendeu, estudou, preparar algum conteúdo para que a gente possa juntos aqui continuar trilhando, né? Passo a passo o nosso caminho, né? Utilizando o conhecimento, os ensinamentos de Jesus e a prática, a vivência desses ensinamentos no dia a dia para andar em direção à luz do Cristo. Então, que Jesus se faça presente nessa casa no dia de hoje e que todos nós, encarnados e desencarnados, encontremos aqui hoje aquilo que a gente veio buscar, como o nosso irmão Marivaldo pediu mais cedo. E a quem eventualmente venha a nos assistir através da internet no futuro, que esse conteúdo sirva de fonte de conhecimento ou de alento, de consolo, que sirva para matar a curiosidade, a busca por cultura, conhecimento, de quem quer que seja. É uma alegria muito grande, de fato, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estamos no meio de uma jornada que vai cruzar todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda obra do Pentateuco Espírita, da codificação de Kardec. E esse nome não é à toa, né? Esse nome, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um propósito muito bem estabelecido, que é dar luz a alguns dos ensinamentos de Jesus, que, como a gente viu na nossa última oportunidade juntos, o acesso que a gente tem às verdades divinas, ele é gradativo, ele é proporcional à nossa fase espiritual. Mas a minha própria fase espiritual individual, Júnior, é isso? Então quer dizer que Deus traz para mim conhecimentos? Não. A espiritualidade fornece aos homens ao redor da Terra, gradativamente, fatos, experiências e grandes acontecimentos, de forma que o homem possa, dentro das capacidades de cada um de nós, absorver aquilo que cada um está pronto. Então, no nosso último encontro, nós demos o exemplo da criança aprendendo matemática no primário e algumas limitações nas operações aritméticas aparentemente existem, né? Aquilo que uma criança, que você consegue explicar para ela com a base que ela tem em matemática, é limitado. Quando chega ali por volta da 7ª, da 8ª série, já são vários outros recursos que o aluno tem acesso. Caso venha a se desenvolver nessa área do conhecimento, caso seja um aluno que tenha condição de engendrar no estudo da matemática profundamente, conhecerá vertentes da matemática que porventura às vezes até parecerão que vão de encontro àquilo que foi aprendido antes, mas não. Todo esse conhecimento ele se complementa. Então esse aqui foi um breve resumo do que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. A ideia central do último capítulo que nós passamos juntos é que nada que a doutrina espírita veio trazer tem por objetivo ou tem por essência algo que venha a desmentir aquilo que Jesus nos ensinou. Nada. Absolutamente nada. E no segundo capítulo, uma vez que Kardec já tinha, ao organizar as ideias dessa obra, ele já tinha feito uma introdução amigável para o leitor, dizendo assim: leitor, caso você tenha vindo aqui encontrar alguma coisa para poder dizer que nós estamos pregando algo blasfêmico ou anticristão, ou que nós temos o objetivo de desmentir a palavra do Cristo, não é isso que os Espíritos vêm nos trazer. Então, o primeiro capítulo já foi aquele. O segundo, meu reino não é deste mundo. E ele vai começar com uma passagem do Evangelho de João, super interessante. E eu prefiro, ao invés de ler a passagem, eu prefiro contar para vocês de uma forma um pouco mais lúdica. Então, imaginem assim, Pilatos sentado aqui, no centro dessa mesa,
E 2 centuriões trazem Jesus pelo braço e o jogam pela porta. E naquele tom bem autoritário, ele olha e, sem entender, ele fala assim: então é você que é o rei dos judeus? E Jesus lhe responde de forma extremamente curiosa. Ele fala assim: isso é você quem está dizendo. Meu reino não é deste mundo. Pilatos não entende a resposta. A grande verdade é essa, meus irmãos. Ele não entende a resposta. E por não entender, as perguntas continuam. Mas Jesus havia complementado ainda dizendo que se o seu reino fosse desse mundo, sua gente já estaria aqui impedindo que aquele fato acontecesse. Que Jesus, como já vinha sendo escarnecido, humilhado, foi levado até Herodes, voltou. E ele disse que nada disso aconteceu. Mais uma vez, confirmando que não era desse tipo de reino que ele falava em suas pregações. E aí Pilatos mais uma vez indagou: mas então, você se considera um rei? E aí Jesus fala: isso é você quem está perguntando? Ou você está perguntando porque ouviu falar que eu me comporto feito um rei? Não era fácil, né, argumentar com aquele espírito. A gente está falando do espírito com a maior presença espiritual do orbe terrestre. Pilatos mais uma vez se viu sem resposta diante de Jesus. E, sem saber o que fazer, pede então que retirem ele da sala e diz: o que é a verdade então? E Jesus se cala. Porque, segundo o próprio Cristo, ele não veio aqui na terra para nos contar sobre a verdade. Ele veio ser a própria verdade. Ele veio testemunhar a verdade. A verdade o quê? Sobre o reino do céu. Sobre uma vida futura. Então, a vinda de Jesus na Terra, ela é um marco importantíssimo para toda a sociedade ocidental. Porque não são só os cristãos. Essa ideia ela acabou sendo difundida de uma tal maneira que você vai encontrar por aí pessoas até que dizem não acreditar nos feitos de Jesus. Outros vão dizer que não acreditam em Deus da forma como a gente acredita. Mas essas mesmas pessoas, elas têm medo das consequências de seus atos. Porque isso já se tornou algo cultural entre nós. Tamanha a profundeza desse ensinamento. Esse conceito de vida futura transformou, mudou a fase do nosso amadurecimento aqui na Terra. Ao passo que os judeus e aqueles que vieram antes deles tinham a sua conduta pautada naquilo que era certo e naquilo que era errado, mas num sistema imaginário de recompensas que era todo baseado em recompensas materiais e imediatas, ou seja, quanto mais bendita for a minha conduta, caso eu siga as leis, caso eu seja obediente, caso eu siga as normas da sociedade na qual eu estou inserido, eu serei próspero, eu terei direito a mais terras, eu terei uma boa mulher ao meu lado, ou um bom marido ao meu lado, eu terei benesses agora e materiais. Jesus veio para nos ensinar que não era bem assim, que sim, nós deveríamos sim seguir um determinado código de conduta. E esse código de conduta Jesus resumiu em uma só: amai ao vosso próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É uma lei extremamente simples e extremamente difícil de ser seguida. Mas o que Jesus nos ensinou ultrapassa isso. Ele veio nos ensinar a não ter pressa. Ele veio pela primeira vez
nos mostrar que a nossa visão precisava ser ampliada. E aqui, mais uma vez eu trago o exemplo das relações familiares para que a gente possa entender a relação da divindade para conosco. Pensem bem. Para nós adultos, nós que já vivemos, no meu caso, né, já vivi aí os meus 35 anos de idade. Quando eu vejo a minha filha de 3 aninhos, um brinquedo dela se quebra, é um choro copioso, desesperado, como se ela tivesse ali perdido algo de extrema importância. Porque a existência dela, a mente dela, tudo aquilo que ela consegue perceber e lembrar, ainda é muito pequeno nessa existência. Dentro daquilo que o espírito dela consegue acessar em seu corpo material, aquele brinquedo representava uma parcela muito grande do prazer. Muito grande. Então é claro que o desespero vem à tona, tomando conta do ser dela por alguns momentos. Por isso, meus irmãos, que um dos fatores balizadores para que a gente possa medir o nosso grau de amadurecimento espiritual é o tamanho do nosso desespero ante as nossas dificuldades. Porque aqueles de nós que já compreendem em seu íntimo que nenhuma experiência que eu passe nessa vida é grande o suficiente ou relevante o suficiente para custar a minha paz. Nenhuma experiência, por mais negativa que ela pareça, dentro de uma encarnação, é importante o suficiente para que eu entregue, em troca dela, a minha própria paz, o meu equilíbrio, o meu estabelecimento espiritual. É preciso uma certa ampliação da nossa visão para compreender isso. Não é simples. Imaginem a vozinha, lá nos seus 80 e poucos anos, e a neta, na flor dos seus 16, vai visitar a avó para um chá da tarde e, desesperada, deita no colo dela e começa a chorar porque está tendo dificuldades em um relacionamento no seu primeiro amor. Mais uma vez, esse choro é copioso e cheio de desespero. Como que é o olhar dessa vozinha para a mocinha? Concordam comigo que é um olhar de quem diz assim: calma, minha filha, esse é só o primeiro e nem é tão importante assim. Vai passar, vai ficar tudo bem. Existem coisas muito mais importantes, mais complexas, que você ainda vai viver. A vozinha pensa tudo isso, pensa, mas por amor não fala. Simplesmente acalenta e diz: estou aqui, minha filha, pode chorar. É exatamente assim que a espiritualidade age conosco. Alguns de nós, que já está pronto às vezes para um... A gente vê às vezes a figura de um mentor espiritual, como Emmanuel, por exemplo. Nossa, mas ele era duro com Chico, né? É porque Chico tinha condição de ser guiado daquela maneira, né? Às vezes a gente, se a gente for conduzido daquela forma, a gente vai expirar lá, né? A gente vai perder a referência e sair do trilho de uma vez. Então, meus irmãos, essa noção de vida futura foi um marco trazido pelo cristianismo para uma parcela da sociedade, tá? Aqui eu não quero resumir todos os homens da terra, aqueles que seguem a Jesus, que conheceram a história de Jesus e que seguem os seus preceitos. A gente não pode esquecer que existem bilhões de outras pessoas que seguem outras religiões e outras crenças, tá bom? Mas para nós, aqui em boa parte do Ocidente, seguidores do Cristo, foi isso que marcou a nossa conduta. Lá atrás, os 10 mandamentos já nos ajudaram e muito
a ter condições de viver em sociedade. Quando o decálogo estabeleceu que não pode roubar a mulher do coleguinha, não pode pegar as coisas do coleguinha, não pode falar mal de Deus, Deus é sagrado, não pode matar, não pode. Então, assim, tem que descansar tal dia, tem que trabalhar tal dia. De forma bem didática, foi mais ou menos isso. Dar para nós essa noção de que a vida vai além da existência material nos trouxe uma preocupação extra. Sabe aquele golpe que a gente dava e achava que ninguém estava vendo? Sabe assim, roubei, não deu nada. Ninguém viu, não fui preso, ninguém me tomou nada em troca. Aqui a lei de talião, né, olho por olho, dente por dente, a mim não se aplica. Eu sou mais esperto do que as normas. Será? Será? Será que algum de nós realmente é invisível à justiça divina? Eu preparei alguns comentários que eu vou precisar da leitura para que a gente possa passar por eles adequadamente. No capítulo 2, um dos tópicos que Kardec traz para transformar no mais didático possível o conhecimento do capítulo é assim: a realeza de Jesus. E é engraçado esse tópico porque assim me vem alguns exemplos perfeitos para demonstrar a realeza de Jesus. Vocês acham que a gente é capaz de lembrar de todos os reis da história? Todos os reis que de fato foram empossados como reis e viveram uma vida de realeza, de fato sentados num trono e exercendo o poder sobre outros espíritos e tomando decisões que impactavam diretamente na vida ou às vezes até no desencarne de outras pessoas? A gente não sabe o nome de todos eles. A maioria deles, a esmagadora maioria, a gente não lembra nem que existiu. Sua história, o seu legado, morreu junto com seu corpo físico. Alguns foram grandes reis e merecidamente são lembrados. Mas tem alguns reis que, mesmo não tendo sido empossados, sempre serão lembrados. No Brasil, por exemplo, sempre que a gente for falar no rei do futebol, será o mesmo nome que virá na língua de todos. Pode até ser que isso mude daqui a um tempo, mas assim, hoje, se alguém perguntar assim, quem é o rei do futebol? Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Porque essa autoridade que o atleta exerceu, ele exerceu através da competência. Ele não exerceu através da imposição. Quando existem dois tipos de realeza, a realeza dos homens, a realeza da imposição e a realeza moral. A gente se destaca moralmente numa posição quando notoriamente todo mundo que está à nossa volta percebe, fala, olha, realmente, naquele aspecto da vida não tinha igual. Ele era diferente. Aí a gente constrói uma autoridade e essa não morre com o corpo físico. Essa não morre com o corpo físico. É desse tipo de realeza, não apenas disso, mas desse tipo de realeza que Jesus estava falando quando respondeu Pilatos, dizendo, meu reino não é desse mundo. Meu reino não vai acabar com a minha morte. Podem fazer comigo aquilo que as leis atuais dos homens decidir que é o certo. Eu estou disposto a me submeter a elas para servir de exemplo. O meu legado ficará aqui, pois depois da minha ida, nenhum de vocês jamais presenciará alguém que amou tanto como eu aprendi, como eu vi do lugar de onde eu venho, aprendendo direto com meu Pai. Era mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Essa é a realeza de Jesus. E no conceito de vida futura, que também é um dos tópicos do capítulo, é importante dizer assim que lá atrás
O código de conduta estabelecido por Moisés nos ajudou, basicamente nos civilizou. Jesus nos deu essa noção de que, opa, não adianta tentar bancar o malandro. A conta vai fechar lá na frente depois. Mas basicamente foi isso que ele disse, ele não deu muito detalhe. Jesus não perdeu muito tempo falando de como era o céu ou o inferno, como seria depois que a gente morresse. Apenas nos trazendo para a realidade, dizendo, olha, os portões do céu são estreitos, não é todo mundo que passa. Deem um jeito de afinar a sua baixa presença. E o Espiritismo é quem cumpre esse papel de, para uns homens mais preparados para entender essa mensagem, dar detalhes dessa vida futura. Porque agora, meus amigos, já não é mais uma questão de fé. Eu não estou mais apenas dizendo, acreditem, porque é assim. Quem tiver curiosidade, no nosso banco de palestras, sempre vou bater nessa tecla. Nós temos lá a palestra Kardec e a codificação, para que quem está iniciando agora na doutrina possa entender como se deu a codificação. Por que eu digo que os conhecimentos trazidos pelos Espíritos são fatos e não crenças? Porque eles foram confirmados num processo investigativo. Tá? A mesma resposta chegou em vários lugares ao mesmo tempo, em fontes diferentes. Então agora, quem estava nos contando sobre a verdadeira vida eram testemunhas oculares daquilo que existe depois do nosso desencarne. Então agora a gente passou a, de fato, não só saber que a vida futura existia, mas agora saber em detalhes como ela seria. E um outro tópico que também tem no capítulo se chama o ponto de vista. E ele é incrível no sentido da gente perceber que quem de fato acredita, absorve, abraça o conceito de que existe uma vida futura, nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Você não consegue mais tomar as decisões pautadas nas mesmas bases. E aí alguém poderia perguntar assim, mas Júnior, então tá, já que só o que importa é a vida futura, então nada importa aquilo que eu faço aqui agora. Para que eu vou tentar melhorar esse ambiente que eu estou agora, se só o que tem valor de fato é o reino dos céus, é a erraticidade, é o plano espiritual? Já que esse período aqui é transitório e ele representa uma pequena parte da minha existência, eu vou ficar aqui tranquilo, né? Faria sentido essa pergunta. Mas isso seria a dúvida, a curiosidade de alguém que ainda não entendeu que, ao passo que o homem começa a desenvolver a capacidade de entender verdadeiramente isso, ele não mais aceita viver na mediocridade. Vocês já viram uma pessoa que ela é bem resolvida na vida, estar bem num ambiente que é desorganizado, bagunçado, que não é condizente com aquilo que a pessoa tem para entregar? Uma pessoa, quando ela entende que um ambiente ele tem que estar sempre saudável, essa pessoa não para quieta. Onde ela chega, ela está tentando fazer pequenos ajustes. Porque aquilo já é dela, aquilo já está internalizado, ela já conquistou aquele mérito. A mesma coisa serve para as conquistas espirituais. Quem, de fato, absorveu a ideia de uma vida futura, não consegue conceber a ideia de perder tempo, de jogar uma existência fora, aguardando voltar para o plano espiritual, baseado no fato de que é lá que a gente realmente vai desenvolver o nosso papel. Então, meus irmãos, no tocante ao amadurecimento espiritual, eu venho repetir que nós, enquanto seres humanos, ao redor aqui da Terra, vivemos lá atrás um período de infância espiritual. De Jesus para cá, nós vivemos um período de maioridade espiritual. E o que nós precisamos agora, diante de tanto conhecimento, de tantas oportunidades de crescimento, é começar a nos preocupar com a nossa maturidade espiritual. Importante
Muito importante definir a diferença entre maioridade e maturidade. Nem todo mundo que tem mais de 18 anos é de fato maduro. Alguns sim, alguns não. Busquemos, então, ampliar a nossa visão, expandir os nossos conceitos, porque quando a gente diminui a nossa capacidade de interpretação, a gente sofre mais. A gente passa a vida inteira se comportando igual a mocinha que terminou o primeiro namoro, achando que a nossa vida acabou. Quando a mensagem da vida futura ela é uma mensagem de consolo, uma mensagem de amor, dizendo: olha, Deus está no controle de absolutamente tudo que acontece ao redor da Terra. Nada escapa ao controle divino. Absolutamente nada. Isso que você está passando agora é fruto de um processo de alternância. Você estará do outro lado também. Reze para que não faça a mesma coisa com aquele que te agride hoje, quando inverter os papéis. Então, meus irmãos, não há que se falar em ricos e pobres, reis e mendigos, negros e brancos. Somos todos, negros e brancos em algum momento, ricos e pobres em algum momento. O que nós estamos vivendo aqui são sucessivas experiências ao redor da Terra. E experimentaremos todos os tipos de gozo e de dor. O que a gente precisa é ter o discernimento de, nos momentos de gozo, não fazer mau uso das ferramentas que Deus põe à nossa disposição. O capítulo traz também o Evangelho segundo o Espiritismo. Com licença. O que a gente estuda em casa já tem as marcações e eu gostaria de passar rapidamente pelo último tópico do capítulo 2, que é uma carta. É uma carta de uma rainha. Uma rainha que viveu na França. E ela diz assim, em cortes, tá? Em cortes. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Meu reino não é deste mundo. Eu que carreguei comigo, da minha realeza terrestre, absolutamente nada para o além-túmulo. Que desilusão! Quanta humilhação! Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu acreditava serem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui, lá no plano espiritual, não há mais ilusões. Eles logo percebem que não se agarraram a não ser a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada do céu, os únicos que poderiam lhes dar acesso. E eu termino, meus irmãos, com a seguinte frase: somente aquele que considera o futuro consegue atribuir ao presente o seu valor meramente relativo. E isso traz consolo fácil aos seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Se a gente pensa em onde que a gente verdadeiramente está indo, a dificuldade que a gente está encontrando agora fica menor. Quem tem plenamente certeza do futuro não se desespera com o presente. Ao final de cada encarnação, não nos será perguntado quem fomos nem o que conquistamos. Apenas nos será perguntado que bem houvemos feito e quantas lágrimas enxugamos.
Era isso que Jesus queria dizer ao tentar nos ensinar que o reino de Deus não tem nada a ver com isso aqui que a gente vive hoje. Ser de fato uma autoridade moral não é sobre conquistas, é sobre atitudes, sobre benevolência, humildade, paciência e indulgência. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham todos uma excelente noite.